Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima, pastor da Assembleia de Deus em Cristo, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical online. Enquanto durar esta pandemia, estaremos fazendo as nossas lives aqui para passar a vocês conhecimento bíblico. A Escola Bíblica Dominical é um lugar de saúde para a igreja. A escola dominical é para quem quer e deseja crescer na fé, desenvolver-se como cristão e ter conhecimento necessário para viver as batalhas do dia a dia, do cotidiano na vida cristã. Então, a importância da escola bíblica dominical, ela é vital para todos os membros da igreja. Então você, no dia de domingo, não pode faltar à escola bíblica dominical. Hoje, você tem que passar a assistir à escola dominical através das nossas lives. Então, um abraço e a paz do Senhor a todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo. Se você quiser conhecer mais a nossa igreja, Assembleia de Deus em Cristo, em Jardim Primavera, venha nos visitar às terças-feiras, às 19h30, ou aos domingos à noite, às 19h30, até às 21h. Estamos obedecendo o protocolo sanitário, os bancos estão afastados, álcool em gel na porta e só pode entrar de máscara, ok? Então venha nos conhecer para você entender quem somos e o que é a Igreja Assembleia de Deus em Cristo, ali no Centro Nervoso de Jardim Primavera, uma igreja que vai para os seus 67 anos. Uma igreja histórica no centro de Jardim Primavera. Venha nos conhecer. Pois bem, antes de tudo, nós queremos fazer uma oração para a gente começar bem a nossa escola bíblica dominical. Então feche os seus olhos e curve a sua fronte e ore comigo nesse instante. Pai Celestial, nós invocamos o Teu nome através da pessoa de Jesus Cristo, o qual nos abriu um novo e vivo caminho, através do qual entramos na Tua presença no lugar santo e também além do véu, no lugar santo dos santos, porque o véu foi rasgado de alto abaixo. E agora nós temos a ousadia de entrarmos na Tua presença e o caminho está aberto para nós. Obrigado por isso. Te agradecemos de todo o coração, porque o nosso sono foi perfeito. Acordamos bem e estamos aqui para um domingo maravilhoso na Tua presença, em nome de Jesus. Já acordamos para aprender a Tua palavra. Nos ensina, Pai, e que esses ensinos caiam em nosso coração como boa semente e faça-nos, ó Deus, ter atitudes cristãs em tudo que fizermos. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Todos digam amém. Vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo. Vamos falar sobre a vida de um homem chamado Elias. Elias, eu o chamo de o profeta de ferro do Antigo Testamento. Mas antes de tudo, vamos ler a palavra de Deus que está em 1 Reis, não primeira, mas 1 Reis, capítulo 19. E por que não primeira e primeiro? Porque é o primeiro livro dos reis. Por isso que é 1 Reis e não 1 Reis. Capítulo 19, versículo 9 diz assim, vamos até o 16. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor.
mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninse, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Pois bem, eu nem vou entrar nas questões importantes desse texto, porque a ordem que Deus deu a Elias para ele fazer são todas ordens profundas e que vamos depois analisar o que Deus e por que Deus mandou Elias fazer dentro de um contexto tão variado e provocativo, o que Elias fez. E uma das últimas ordens de Deus a Elias foi: unja Eliseu em teu lugar como profeta. Bem, para nós entendermos bem a vida de Elias, deixa eu marcar aqui no cronômetro para a gente saber no momento para a gente terminar. Deixa eu marcar aqui no cronômetro para a gente ver. Ok, está aqui. Então, para a gente entender quem é esse profeta, eu gostaria de colocá-lo em 3 dimensões, em 3 momentos diferenciados. O primeiro momento, a primeira dimensão, é a entrada de Elias no cenário da história de Israel. Interessante que Elias, você vai ver que parece que ele não tem genealogia. É um homem sem genealogia. Ele simplesmente aparece com a voz de Deus, com a palavra de Deus, de forma corajosa, de forma contundente, mostrando têmpera, jaez. Ele já vem com uma palavra tocante, com a palavra definitiva da parte de Deus, sobre que não vai chover. Que não vai chover por 3 anos e meio. E ele já vem com esta palavra. Então a primeira dimensão, a primeira manifestação de Elias na história de Israel foi essa entrada poderosa, gloriosa, corajosa, fantástica da parte deste profeta sem genealogia. A segunda manifestação é quando Elias toma atitude em relação aos profetas de Assera e profetas de Baal. E no final dessa atitude, desse enfrentamento, dos desafios que ele coloca diante dos profetas, a voz de Israel é esta, no final de tudo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Israel percebeu que o Deus que estava com Elias é o Deus Todo-Poderoso, e se volta para Deus e deixa Assera e deixa Baal. Mas aí vem a terceira manifestação na história de Elias, o seu terceiro momento, sua terceira dimensão, e que não é boa, porque Elias se acovarda a partir da voz de Jezabel, a partir do grito de Jezabel.
a partir da ameaça que Jezabel lhe faz, dizendo que vai matá-lo. E ele perde a sua força, parece que ele fraqueja. Parece que o seu profetismo ele se perde através do medo. E essa dimensão é extremamente ruim, porque nessa dimensão Elias vai para a caverna. E quando a gente entra numa caverna, por N razões, qualquer um de nós pode passar por esse momento difícil da vida, e você pode ser um leão para enfrentar os problemas, você pode ser um homem de ferro, como Elias o foi, enfrentando 800 profetas de Baal e Acera. Você pode ser um vitorioso, mas há momentos na vida que você entra numa caverna de profunda depressão. Estranhamente, Elias, esse profeta de ferro, ele se acovarda diante dos desafios. Olha só, no primeiro momento, Elias aparece na história de uma forma corajosa, veemente. Segundo momento, ele mostra que só o Senhor é Deus. E no terceiro momento, ele está totalmente acovardado e dentro de uma caverna. Está encavernado. Pois bem, e aí que tudo começa. O que eu quero falar com vocês hoje, na Escola Bíblica Dominical, para a gente aprender a grande lição de Elias. E nada melhor do que a gente aprender a lição a partir dos grandes nomes, dos grandes atores da história, das grandes personalidades da história, personagens da história. Então, o tema que eu tenho para lhe trazer é esse. Tem gente fazendo melhor do que você. Oi. Alguém um dia vai bater a sua porta. Alguém um dia vai chamar a sua atenção. Alguém um dia vai dizer que tem gente fazendo melhor do que você. Não se surpreenda se o próprio Deus ele descortinar a sua vida e mostrar que você não é nada disso que você está pensando. Que a sua força, a nossa força, vem de Deus sempre. Que nós não podemos nos achar absolutos nas lutas da vida e no cotidiano. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz Paulo. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então tem gente fazendo melhor do que você. Eu começo dizendo que não existe desgraça pior na vida de um ser humano do que ele ser preterido pelo próprio Deus. Nós temos N histórias no nosso meio cristão, principalmente quando a gente aponta para o lado pentecostal histórico. E nós temos dezenas e dezenas de histórias fatídicas de homens que não souberam, que lutaram uma boa luta da fé, mas não souberam passar o cajado para uma outra pessoa. Ficaram protelando, ficaram adiando até a morte. E aí gerou uma confusão terrível. Brigas físicas, pessoas se quebrando umas às outras, quebrando coisas dentro da igreja, enfim, toda uma luta porque, no final das contas, o líder não soube fazer este passamento, esta passagem. Porque a gente sempre pensa que
a gente é insubstituível. Em certo sentido, nós somos insubstituíveis naquilo que nós fazemos. Em certo sentido, sim. Até Augusto Cury fala sobre isso, eu entendo o que ele fala e tem sentido. Mas no outro sentido, na outra dimensão, não. Ninguém é insubstituível. Na obra de Deus, ninguém é insubstituível, porque quando você pensa que só você tem o dom, só você tem e pode fazer o que está fazendo, não se esqueça que tem gente fazendo melhor do que você. Então eu começo a dizer isso, que a pior desgraça do ser humano é ele ser preterido pelo próprio Deus, quando ele pensa que ele é indispensável e o único na obra de Deus. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque nada pode abalar tanto, nada pode gerar mais impacto na vida de uma pessoa do que ela ser desmentida pelo próprio Deus. Nós temos as nossas histórias de defesa. Nós temos as nossas racionalidades. Quando queremos nos defender, nós fazemos uso destas racionalidades, destas defesas ou histórias de defesa, para que as pessoas fiquem distantes de nós. Mas não há nada mais que abale tanto a nossa vida do que nós sermos desmentidos por Deus. Onde é o próprio Deus que rasga, que cinge, que nos coloca numa posição de humilhação, quando a gente vê que não é bem assim. Elias, um dos profetas que eu chamo de mais ousados do Antigo Testamento, é esmagadoramente frágil nesse aspecto da vida. Ele sofre do problema de autocomiseração. O que é isso, pastor? Autocomiseração. É o sentimento de compaixão por si mesmo. É o que nós chamamos hoje muito de vitimismo. Elias estava se vitimizando. E essa vitimização de Elias é bem clara, é bem objetiva. Tá? Não é tão difícil, diante dos fatos, detectar o lugar de desequilíbrio do profeta de ferro. Eu chamo assim profeta de ferro. Então vamos ver algumas coisas que eu gostaria que fossem pontuais e que você observasse cada ponto desse para se autoanalisar. E eu estou incluído nisso aí, nessa autoanálise que precisamos fazer. Ok? Primeiro, Elias ele se achou indispensável. Porém, ninguém, dentro desse contexto, dentro do outro contexto, cada um de nós é indispensável, porque ninguém é igual a nós. Ninguém será igual a nós. Mas, dentro de um outro aspecto, ninguém pode se achar indispensável e o único no planeta de Deus. Porque há outros semelhantes a nós e, por vezes, com mais condições e melhores condições do que nós. Aliás, todo bom líder, todo bom crente, não deve ter uma superestima, se superestimar, nem se subestimar. Nem se superestimar e nem se subestimar. As duas coisas, elas são extremos. E a gente deve evitar nem uma superestima, nem uma subestima. Pessoas com um alto grau de uma visão pessoal não otimizada, uma visão pessoal que ela é uma autoimagem negativa, uma visão pessoal negativa. Nem esta autovisão, essa visão negativa, essa autovisão negativa, e nem também uma visão de superestima. Você pensar que você é mais do que você é.
nem uma coisa nem outra. Isso não é bom. A gente tem que ir para a zona de equilíbrio e perceber que nessa zona de equilíbrio é um lugar que a gente deve estar. É um bom lugar para estar. A zona de equilíbrio entre essas duas coisas. Nem se subestimar com uma visão negativa de si mesmo e nem se superestimar com uma visão otimista demais de si mesmo. Tá? Elias, então, pensou, mas ninguém é insubstituível, ninguém é indispensável, ninguém pode achar que só através de mim, só através de você que as coisas funcionem. Não é assim. Elias teve que aprender isso. Número 2, Elias se achou maior e melhor do que todos. Mas no reino de Deus não há os que mais buscam e por isso os que mais têm. Há no reino de Deus os fiéis. Então Elias, olha o que Elias falou para Deus, isso é importante, diz assim: os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Eu sou o único. Essa visão de ser o único, de ser especial, é uma visão que tem o seu valor, não deixa de ter o seu valor, mas é uma visão muito perigosa. A boa visão de uma pessoa é quando ela sempre pensa que ela precisa ter a ajuda de Deus todo instante da vida. Todo momento da vida ela precisa ter a ajuda de Deus, a bênção de Deus, a direção de Deus. E isto é importante para a vida inteira, para você nunca pensar que você é maior do que qualquer pessoa, do que qualquer um. Elias se comportou como um profeta único. Os fiéis, quase sempre, não são contados por nós, por causa da sua postura anonimata. Mas Deus sabe onde eles estão e quem são eles. É interessante que a resposta de Deus para Elias, desmentindo-o na sua historinha de defesa, na sua racionalidade, foi que não, 7.000 ainda não dobraram os seus joelhos a Baal. Interessante que Elias era um profeta, era um fino profeta, era um profeta de muita sensibilidade, e mesmo assim, ele não viu, ele não percebeu esse grupo que sempre esteve em torno dele, dando-lhe base. Que às vezes a gente pensa que a nossa grande vitória é pelos nossos méritos, mas às vezes os nossos méritos não são quase que nenhum. Os méritos mesmo são daqueles que estão orando por nós, estão intercedendo por nós, estão nos colocando diante da presença de Deus, estão nos guardando, resguardando de alguma forma. Você se lembra da parte de Elias, quando ele está no ribeiro e diz o texto que é alimentado pelos corvos? Você tem aí diversas situações. Corvos aí como sendo um grupo de nômades que traziam a carne para Elias. Corvos no sentido de aves, realmente, um milagre da parte de Deus. E, em terceiro lugar, esses corvos aí fazem alusão a este grupo dos 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Há uma vertente também nesse sentido que fala a possibilidade disso aí, que é essas pessoas que alimentaram Elias no momento onde ele está num total isolamento.
Bem, se é uma verdade ou não, aí estão diversas perspectivas, diversas percepções para você entender essa coisa dos corvos alimentarem Elias. Pois bem, é possível isso? É possível, é lógico. Mas Deus apontou Elias a Elias. Deus apontou os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal e colocou-os diante de Elias. E Elias pensando que ele sozinho estava nessa situação. Nenhum pastor, nenhuma igreja pode vir com a seguinte pregação: nós somos os melhores. Porque estamos no centro nervoso da vontade de Deus e por isso nós somos os melhores. Ninguém pode pensar assim. A gente prega, exorta, admoesta, mas não no sentido de dizer que somos os melhores da terra, não no sentido de dizer que nós somos a elite de Deus, não no sentido de dizer que nós somos os campeões de Jeová. E o restante são apenas subprodutos. Não, isso não vale. Não é assim. E quando nós fazemos esse percurso, Deus desmente. Deus nos desmente. Isso é uma pancada na vida quando Deus nos desmente, dizendo que não é bem assim não, que você está pensando. Essa defesa, essa historinha de defesa que você fez para si mesmo, essa coisa de racionalizar resposta, o que fazes aí, Elias, dentro dessa caverna? É interessante que quando chegam pessoas ao consultório, na área de análise, psicanálise, geralmente a gente pergunta: bem, o que traz você aqui? Qual é a sua queixa principal? E geralmente no primeiro contato que a gente tem com o paciente, eles contam uma história longa, uma história que é um disfarce, que é uma dissimulação, que não é uma verdade, é uma história de defesa, é uma racionalização. Ele deveria dizer, porque Elias deveria dizer para Deus, quando Deus perguntou para ele: o que fazes aqui, Elias, dentro dessa caverna? Elias deveria dizer: Senhor, é o seguinte, eu fui teu profeta, falei que não ia chover, enfrentei os profetas de Baal e Acera, tive uma coragem tremenda, mas, Senhor, eu estou morto de medo. Eu estou morto de medo porque eu ouvi falar que Jezabel quer me matar, quer acabar comigo. E eu estou com medo. Era isso que ele tinha que dizer. Mas a gente nunca diz a verdade que a gente tem que dizer. A gente sempre esconde. Só que você pode esconder para os homens. Só que você pode esconder para os homens. Mas para Deus, você não consegue esconder nada porque será desmentido na hora. Ele se comportou como um profeta único, mas ele não era o profeta único. 7.000 pessoas estavam diante de Deus como fiéis. Ele se achou também o mais importante. A sensação de ser o único é extremamente narcísica, mas não tem nada de real. É apenas uma pele fina que você coloca em cima de você para tapar a sua nudez. É uma pele fina que a gente coloca em cima de nós mesmos para taparmos a nossa nudez. Mas isso não é real, isto é artificial. Tem coisas que acontecem na nossa vida o tempo todo, isso deve chamar a nossa atenção. Diante de Deus,
nós temos que ser o mais claro, o mais sincero, o mais verdadeiro. Por isso, Jesus diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque uma coisa que não estamos sendo é verdadeiros adoradores. Não estamos sendo verdadeiros para Deus. Elias se achou o mais importante, Elias se achou o único adorador de Deus. São os milhares de adoradores que são os milhares de adoradores que não permitem os adoradores seletivos. Graças a Deus por isso. São os milhares de adoradores que não permitem os adoradores seletivos. Mas mesmo assim nós temos problemas com isso. Sempre existe aquele grupo que quer ser melhor do que o outro, quer entender melhor do que o outro, quer fazer melhor do que o outro. Cada um tem a sua experiência, cada um deve buscar uma experiência melhor com Deus, mas não quer dizer que do outro lado você deva simplesmente repudiar, ter repulsa, de forma nenhuma. Elias se achou especial no momento em que deveria ser humilde. A visão narcísica exacerbada sempre vê os outros como inadequados. Eles não conseguiu ver os 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Elias não conseguiu ver isso. E tem gente que não consegue ver isso. Se acha exclusivo, ainda se acha injustiçado por estar sozinho na luta pela verdade. Tem gente assim, que acha que o que está fazendo merecia ser mais justiçado, ser uma pessoa mais abençoada por Deus, porque está dando tudo de si. Ora, faça a sua parte. Elias perdeu totalmente a perspectiva de grupo, ele ofendeu a dimensão do propósito de Deus em sua vida. Elias se mostrou extremamente prepotente em querer se mostrar como único, exclusivo, e terminou ofendendo a dimensão do propósito de Deus em sua vida. E a resposta de Deus para ele foi: unja Eliseu como profeta em teu lugar. Eu não quero, você não quer e ninguém quer ser desmentido por Deus e depois trocado. Mas esse momento, esse período da vida de Elias foi um período extremamente forte para ele. Agora, por outro lado, eu diria para vocês que nós precisamos ter essa experiência com Deus. Em algum momento da nossa história, nós precisamos ser desmentidos por Deus. Desmentidos por Deus. Em algum momento da nossa história, isso tem que acontecer conosco, para a gente voltar para o caminho. Porque a palavra que Deus disse a Elias foi essa, veja bem. Por 2 vezes Elias coloca a sua mesma historinha. Ele repete a historinha quando Deus pergunta. Deus deu oportunidade para Elias, para ele reconhecer a verdade, o real da sua vida e para dizer. Mas nos 2 momentos ele contou a mesma historinha. No versículo 9, Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? No versículo 10 ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Aí o Senhor, no versículo 11, diz assim: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Interessante essas 3 manifestações de Deus, através do vento, através do terremoto e através do fogo. Na verdade, são 4 manifestações, mas essas 3, vento, terremoto
e fogo. Isso tem uma questão que deve nos levar para uma visão exegética do texto. Por que isso aí no texto? Por que essa questão do vento, do terremoto e do fogo, e continuamente a Bíblia diz que Deus não estava no vento, não estava no terremoto, nem estava no fogo. E a razão disso? Porque havia naquela época a crença, a crendice de que Baal controlava todos esses fenômenos. E aí que está. E o texto diz que Deus não está nesses fenômenos. Mas Deus se manifesta de uma maneira singular na vida de Elias. Ele se manifesta numa brisa, no murmúrio de uma brisa suave, diz o texto, no murmúrio de uma brisa suave, coisa que Elias não tinha entendido e compreendido até então. A sua percepção era mínima para entender essas coisas. Mas a gente, se quiser fazer uma aplicação aqui, a gente faz. Porque tem pessoas buscando Deus nos ventos, nos terremotos da vida, nas manifestações de fogo e tudo. Porque isso tudo aí é apenas para abafar o grito interior da alma. Isso abafa a verdade da alma. Porque isso alegra e estimula as pessoas pela manifestação do vento, pela manifestação do terremoto, do fogo, mas Deus não está aí. Ele está no murmúrio de uma brisa suave. E a Bíblia diz que quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o versículo de número 13, o que você está fazendo aqui, Elias? Olha, no primeiro momento, Deus pergunta. Elias então faz toda aquela historinha de defesa da sua vida. Eu sou o único, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei, enfim. E agora, depois desta lição que Deus está lhe dando, ele percebe que a voz de Deus é tão forte, mesmo sendo nesse murmúrio de uma brisa suave, que ele puxa a capa para cobrir o rosto. E ele sai da caverna e fica à entrada dela. E aí, de novo, vem Deus e pergunta a Elias, o que fazes aqui? O que está fazendo aqui, Elias? De novo a oportunidade de Elias dizer para Deus a sua carência, a sua real necessidade. O que de fato Elias precisa na vida? Gente, é hora da gente se abrir para Deus. A gente pode esconder dos outros, mas não de Deus, o que está acontecendo com a nossa vida. A gente pode até mentir para os outros, mas a gente não pode mentir para Deus e nem para nós mesmos. Não existe coisa pior do que o auto-engano. Você ser enganado pela sua própria mentira. A mentira que você forjou, a mentira que você fez para si mesmo. Então, depois dessa grande lição do vento, do terremoto e do fogo, e da suave, ou seja, desse murmúrio de uma brisa suave, que vem falar com Elias, e Elias percebe que é uma coisa totalmente diferenciada de tudo que ele já experimentou. Ele cobre o seu rosto, sai logo da caverna, e aí vem Deus e pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? E mais uma vez, está aí no versículo de número 14, do capítulo 19 de 1 Reis,
e diz assim: tenho sido muito zeloso, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. A mesma historinha. Versículo 15, Deus diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de... Volte pelo caminho por onde veio. Elias estava fugindo? Estava fugindo. Como Deus responde às nossas frustrações, como Deus responde às nossas doenças interiores, como Deus responde aos nossos problemas pessoais. Ajudando-nos a fugir da situação? Não. O texto diz assim: volte pelo caminho por onde veio. Mas voltar pelo caminho por onde Elias veio era voltar para o perigo. Era voltar para a ameaça. Era voltar para uma situação que Elias não tinha o mínimo de força para passar por aquela experiência. Mas foi exatamente a palavra de Deus. Diz assim: e vá para o deserto de Damasco. Deus manda Elias voltar. Deus está dizendo para você hoje, para mim hoje e para todos nós, que nós devemos voltar para o lugar de onde a gente fugiu e ali enfrentar os leões, os ursos, as hienas, seja lá o que a gente tiver que enfrentar. Mas é neste lugar que Deus vai nos dar vitória. Só que com Elias foi diferente. Com Elias, Deus diz, olha o que está escrito no versículo de número 15, a parte final. Chegando lá, ele mandou Elias voltar por onde ele veio, pelo caminho por onde ele veio. E ele diz assim: vá para o deserto de Damasco. E chegando lá, no deserto de Damasco, unja Azael como rei da Síria. Depois ele disse, versículo 15, e o Senhor lhe disse, versículo 16, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú, versículo 17, diz assim: Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Versículo 19 diz, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. E aqui vai encerrando a história de Elias. E assim pode encerrar a nossa história. Mas mesmo no encerramento da nossa história, nós temos sempre algo a fazer diante de Deus. Nós temos sempre alguma coisa que precisamos fazer diante de Deus. Então isso é fundamental. Então vamos voltar a alguns pontos para a gente entender. Eu estou trazendo a história de Elias na escola bíblica dominical para a gente entender as grandes lições da vida deste profeta. Eu estou passando por cima de muitas coisas, mas nós vamos voltar a Elias, outras lições que você pode tirar para aplicar aos nossos dias como metáforas para cada um de nós, da vida de Elias. Mas o importante aqui é que eu parti de um tema. E eu dei nome a este tema para
para que a gente pudesse mergulhar. Tem gente fazendo melhor do que você. É aquela batida de porta que a gente tem, batida no coração, quando a gente está atropelando as coisas, quando a gente está, sei lá, fora do eixo, quando a gente está desequilibrado, quando a gente está fugindo de alguma coisa, quando a gente tem que tratar uma enfermidade interior, um problema da alma, um problema do ser, um problema comportamental, e a gente está tão enfronhado, tão envolvido na obra de Deus, que a gente vai deixando essas coisas para depois. Mas vai chegar uma hora que Deus vai bater a nossa porta, o próprio Deus. E queira Deus que seja Ele a bater na nossa porta. Pior é quando os homens batem a nossa porta. Melhor é quando Deus bate a nossa porta e chama a nossa atenção. Porque aí Deus está nos dando oportunidade para que a gente se cure. Algumas coisas que a gente gostaria de fazer e não fez, e que no final das contas, a gente fazendo o levantamento de tudo, a gente viu que aquilo foi muito bom para a gente. Não ter feito o que a gente queria fazer. Não ter ido para onde a gente queria ir. Não ter comprado aquilo que a gente queria comprar. Não ter acordado aquilo que a gente queria acordar. Porque se a gente o fizesse, nós estaríamos num distanciamento muito maior de Deus. Tem gente que quer ser líder, grande líder, quando Deus quer que ele faça uma outra coisa. Mas o cara não enxerga, a gente não enxerga. E a gente está pensando que está fazendo uma coisa certa. Parece que fechamos os ouvidos, fechamos o nosso coração, nos fechamos para qualquer tipo de coisa que seja contra a esta disposição de fazer, a despeito de todos os contrários que a gente tem como sinais para a gente não fazer o que a gente está fazendo, mesmo assim a gente faz. Aí no final das contas, nós entramos numa caverna, que é o momento da depressão. Ou você pensa que líderes não têm depressão por não alcançarem coisas que gostariam de alcançar. Porque a coisa não funciona assim. A coisa tem que vir da parte de Deus e não da nossa parte. Então Elias foi este homem que armazenou na sua vida uma série de experiências e foi levando a vida. Só que no momento final da sua história, ele se deparou com um desafio que ele se acovardou diante. Interessante que Elias não se acovardou diante dos profetas de Baal e Acera, mas se acovardou diante da palavra de Jezabel. Se apequenou. Esta é a expressão, se apequenou diante da palavra de Jezabel. E foi tão forte que Elias se desequilibrou por completo. A autocomiseração, essa compaixão de si mesmo, essa coisa da gente se vitimizar, e ficou largado, quase querendo acabar com a vida. Aí aparece um anjo, diz para Elias: levanta-te, come e bebe, porque o caminho, o que tu tens para fazer, a tua missão é muito grande. Come e bebe, te fortalece. E Elias come e bebe, mas está tão desorientado que ele termina entrando numa caverna. Então deixa eu dizer para você, quando a gente entra nessa caverna da vida, e todos nós entramos, dia menos dia,
Se você não entrou, você vai entrar. É uma experiência natural que acontece conosco, mas é uma experiência sempre de cura. E não uma experiência para você cair em estado de depressão e acabar com a vida. Mas é uma experiência da vida que você tem que passar. Você tem que se superar nessa experiência. Mas como a gente se supera numa experiência como essa de depressão? Falando a verdade. Contando a real história que fez você entrar nisso aí. O problema da pessoa que cai em depressão, e ele só sai dessa depressão se ele contar a verdade. Ele pode ir a 1000 psiquiatras, a 1000 psicólogos, a 1000 psicanalistas, e ele não vai resolver a sua vida se ele não contar a verdade. O que está por trás daquela ação, o que está por trás daquele comportamento. Por que Elias foi para dentro de uma caverna? Porque você deixou que a depressão tomasse conta de você. Porque depressão é uma coisa que vai e vem. Você tem que lutar todos os dias para que ela não se efetive na sua vida. Mas a primeira coisa, a coisa singular é essa: conte a verdade. Conte a sua fragilidade. Diga quem você é naquele momento. Quem você é, quando eu digo assim, é você dizer a verdade. Contar a verdade. O que vai lá dentro das entranhas da sua alma, dos arcanos do seu ser. O que vai lá dentro? Não é contar historinha, não é fazer histórias de defesa, racionalizar. É dizer qual é a verdade. Qual é a sua verdade, a minha verdade, a nossa verdade, para a gente sair de vez desse lugar. E Elias, por 2 vezes que Deus falou, Elias não falou a verdade. Ele apenas deu desculpas. Só que, olha a mensagem, tem gente fazendo melhor do que você. E você pode ser desmentido por Deus. Quando você coloca 1000 coisas e Deus desmente você, aliás, e nem comenta sobre aquilo que você falou. Nem comenta sobre isso, porque isso não é nexo causal para Deus, isso não é elemento de razoabilidade para Deus. Isso não é uma questão para ser levada a sério. Para Deus, não. Deus está dando apenas oportunidade para que Elias diga o que está, de fato, lhe acontecendo. E Elias não diz, como nós escondemos o tempo todo a verdade do nosso comportamento, o porquê do nosso comportamento. Eu conheço pessoas que eram alegres, sorria para a vida, e hoje perderam completamente o sorriso para a vida. Pessoas que olhavam o mundo com uma visão sempre otimista, não no sentido de você ser alienado, mas no sentido realmente de você enfrentar a vida com otimismo. E hoje estão quebradas completamente. Aí você pergunta: o que é que aconteceu? O que você faz aqui? Aí a pessoa conta a sua historinha. Quando Jesus perguntou àquele homem que estava paralisado há 38 anos numa cama, e ele vai e conta a sua historinha. Eu estou aqui e quero entrar, as pessoas passam à minha frente, entram, e eu fico sempre para trás. Mas há 38 anos a pessoa está fazendo a mesma coisa
e não está dizendo exatamente qual o seu problema. O problema estava nele. Ou você acha que você não pode ficar doente, e tão doente pela própria mentira que você estabeleceu? Para não mostrar fragilidade, você vai adoecendo, adoecendo. A pergunta de Deus é essa: o que nós fazemos nesse lugar, com esse comportamento? Por que perdemos o sentido da vida? Por que perdemos o prazer pela vida? O que está acontecendo conosco? É fato. Se você leva muitas bordoadas da vida e pela vida, você vai ficando meio... Você vai introjetando aquelas experiências e vai ficando meio para baixo. Uma pessoa pessimista, uma pessoa mais ligada à depressão, depressiva, uma pessoa voltada para isso. De tanto você levar a bordoada, você pode ficar uma pessoa extremamente amarga e passar a não acreditar em mais nada. Em nome do Senhor Jesus, esse estudo é para despertar a cada um de nós que a gente pode sair dessas situações contando a verdade, dizendo o que nos afetou. Às vezes, Elias foi afetado pela palavra de Jezabel. Interessante, este homem não estava preparado para enfrentar determinadas coisas. E você vê toda a história dele, parece um homem de ferro que pode enfrentar qualquer coisa, mas ele é frágil em alguma área. Como eu e você somos frágeis em alguma área. Há coisas que não nos tocam. Passam até batidas, porque a gente não sente absolutamente nada. Mas há outras coisas que nos afetam e nos afetam para valer. E é isso que a gente tem que dizer em verdade para Deus. É isso, Senhor, eu preciso ser curado nisso, eu preciso ser fortalecido nesta área. E não ficar contando historinhas. E não racionalizar as coisas. E não se vitimizar. E não ficar dando desculpas para a vida e para Deus. E não ficar trazendo coisas do passado, contando histórias do passado, que aconteceu, deixou de acontecer. Não, você está vivendo hoje. É o agora, é o poder do agora. Com Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está batendo a sua porta hoje, esta manhã, para dizer para você, para dar chance a você, a mim e a todos nós, de contarmos a verdade verdadeira da nossa vida, a realidade da nossa vida. Porque estamos fazendo o que estamos fazendo, porque estamos tendo esse comportamento. Por que depressão? Porque estamos encavernados, porque nos deixamos vencer pela doença. Saia desse lugar, saiamos desse lugar, em nome do Senhor Jesus, porque há muita coisa ainda para ser feita. E quando você está desequilibrado da presença de Deus, você começa a pensar que você é o bom, é o melhor. Mas quando a pessoa diz isso, ela está mostrando uma fraqueza tamanha na sua vida. Para uma pessoa que vive tentando dizer que ela é, tentando mostrar o que ela é, tentando falar para os quatro cantos que o seu tamanho é tão grande, pode saber que essa pessoa está enfrentando fraquezas profundas no seu ser. Ela está mentindo para si mesma. E será, no final, e se for isso, graças a Deus, desmentida por Deus. Porque tem algumas pessoas que estão fazendo muito melhor do que você. 7.000 não dobraram os seus joelhos a Baal. Saia daí. Pegue o azeite e vá fazer a sua missão. Mesmo que seja a última, mas faça muito bem o que você tem que fazer.
em nome do Senhor Jesus. Bem, estamos chegando ao final, 1 hora de programa. Que Deus abençoe você. Hoje à noite teremos culto às 19h30 na sede e também nas nossas congregações. E eu estarei pregando hoje na Assembleia de Deus em Cristo, em Aliados. Estarei ali com o pastor Marco Antônio. A congregação faz 61 anos e ele também 61 anos. Estaremos ali comemorando num culto em ações de graça. E antes de eu chegar à congregação, eu passarei também pela congregação em Lírio dos Vales e darei um abraço. Um abraço não, agora é uma cotovelada, um cotovelo com cotovelo ao irmão Jadilson. Vou passar por lá, porque ele também fez aniversário e está sendo comemorado hoje à noite, na congregação de Lírio dos Vales. Então vou passar por lá, dar um abraço nele e depois sigo para o Aliados, porque estarei pregando a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. E lá na sede, olha só, estará conosco o pastor Wagner, lá de São Gonçalo, marido da nossa pastora Jaqueline. Ele estará lá pregando a palavra de Deus, juntamente com o pastor Alexandre Fernandes Lima da Silva. Deus abençoe você então. E na terça-feira, hoje à noite, estamos juntos, tá? Nas nossas congregações e igrejas. E também na terça-feira estamos juntos na igreja, Assembleia de Deus em Cristo. E domingo que vem é a nossa ceia do Senhor. Que Deus abençoe você. Então saiba o que você tem a fazer. Saibamos o que fazer diante da crise, diante da depressão, diante da caverna. Contemos a verdade para Deus. Digamos para Deus toda a verdade do nosso ser, o que realmente nos atingiu, o que nos feriu de morte, para estarmos vivendo esse tipo ou outro de comportamento. Que Deus abençoe. Saia desse lugar, porque Deus pode tirar você daí. É só você falar a verdade, o que realmente feriu você. Que Deus abençoe você grandiosamente. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.